Quando comprar dois pneus, aonde devo colocá-los? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas têm dúvida em relação a quando comprar dois pneus, qual a melhor posição para estar colocando? Os dois novos na frente ou os dois novos atrás? Pessoal, essa é uma discussão que assim, muito grande, né? Eu posso falar com propriedade porque eu já trabalhei nesse meio, trabalhei como eu já disse no outro vídeo, eu já trabalhei num grande auto center aí do Brasil, provavelmente todo mundo conhece, e lá a gente tinha muito essa discussão. Por quê, pessoal? O que os engenheiros falam sobre? A maioria dos engenheiros, inclusive eu vi até reportagem na televisão falando sobre isso, eles pedem para estar colocando os dois pneus novos sempre ser montados na traseira. Por que isso? No caso de um acidente, de um estouro de pneu, por exemplo, se você estiver numa pista a mais de 100 por hora e esse pneu estourar, se porventura esse pneu que estoura estiver na traseira, infelizmente você vai ser refém do carro. Não tem como segurar, dificilmente você vai conseguir. A tendência do carro é ele sair de traseira, e quando ele sai de traseira, infelizmente, você vira aí piloto, né? O que a gente vê acontecer isso muito em Fórmula 1, né? Se você gosta de assistir Fórmula 1, você vai ver isso mais antigamente. Hoje mudou muito, a tecnologia dos pneus também é outra coisa. Mas antigamente estourou um pneu na traseira, o cara ia para a caixa de brita, às vezes até chegava a acidente grave por isso, né? Então por isso que eles chegaram a um consenso de que montando dois pneus novos na traseira, no caso de um estouro, seria muito mais difícil pelos pneus novos estarem lá atrás. Esse é um consenso. Se a gente parar para analisar, realmente é uma grande possibilidade de estar colocando pneu novo na traseira, porque é mais difícil de estourar. Então você vai ter outros dois pneus já meia vida, menos de meia vida, não sei qual que seria o estado, aí esses dois estariam na frente. No caso de um estouro, você consegue segurar. Então até aqui, pessoal, o que é legal vocês entenderem? Duas coisas. Se um pneu estourar na frente, você consegue segurar o carro? É mais fácil. Na frente, você tem o volante do carro que mesmo ele puxando para um lado, você consegue ainda voltar e segurar e seguir a trajetória até o acostamento, por exemplo. Se o pneu estourar lá na traseira, você pode ter o volante do carro, mas se a traseira sair tanto para um lado quanto para o outro e dar às vezes até o 360 ou 180 na pista, você fica refém do carro, né? Então, a gente chegou num consenso trabalhando com isso, que a gente tem que tá analisando os pneus que vão ficar no carro, tá? A gente não pode colocar como regra, vai trocar só dois pneus? Ah tá, vou trocar só dois pneus. Ah, então coloca na traseira, que é o que os engenheiros falam, o que eles mandam fazer como regra. Aí eu vou um pouco contra isso, pessoal. Depende muito, como eu disse anteriormente. Por quê? Se você tem dois pneus novos, você vai colocar ele na traseira. Tá. E os dois da frente, como é que estão? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, colocou dois novos na traseira, dois meia vida ou menos na dianteira. Aí você vai levar para o nosso amigo lá no Auto Center fazer o alinhamento do carro, porque você trocou pneu, você vai querer fazer o alinhamento e o balanceamento, né? Falando em alinhamento, qual que é a principal visão que tem quem faz o alinhamento de direção no carro? Ah, vou fazer o alinhamento para o meu carro andar reto, tá? É o que as pessoas na maioria das vezes pensam. Só que, pessoal, assim, o vídeo vai ficar muito longo se eu for me aprofundar nesse assunto. Mas assim, resumindo de uma maneira bem rápida, o alinhamento ele depende muito também dos dois pneus que tá na frente,
né? Então você tem dois novos que o engenheiro mandou colocar na traseira, só que na frente você tem dois menos de meia vida, vai, se que mais uns 5, 10 mil você vai trocar. Só que tem uma diferença de desgaste, diferença de borracha entre esses dois pneus. Pessoal, o nosso amigo que vai fazer o alinhamento, ele vai sofrer muito. Se tiver diferença de borracha, um pneu tem mais aderência, o outro menos. Esse pneu que tem mais aderência, esse carro vai puxar para esse lado, seja o lado direito ou o lado esquerdo. O pneu que tiver mais borracha, mais aderência, esse carro vai puxar. Fabio, mas o meu tá os dois igual, só tem um pouco de desgaste irregular. A grosso modo falando, o pneu tá meio cone, né? Pessoal, se você seguiu a orientação do nosso engenheiro lá atrás, que mandou você colocar os dois novos na traseira, você tem dois pneus que está perto de trocar na frente, por favor, pessoal, não vamos cobrar do nosso amigo alinhador para o seu carro ficar 100% sem puxar para nenhum dos lados, que infelizmente ele vai ficar doido. Tem algumas manhas, alguns macetes que a gente costuma fazer para compensar isso, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente vira na roda, às vezes a gente troca de lado, depois volta, depois vira só um na roda, depois vira só o outro. Assim, o cara que for alinhar o seu carro, ele vai ficar louco. Então, esse que é o problema. A gente precisa também analisar os dois pneus da frente. Abel, mas você falou e não conseguiu aí falar nada. Você não me convenceu de nada. Eu ponho na traseira os dois novos, ponho na dianteira. Pessoal, o ideal é sempre estar tocando os 4 pneus justamente para você ter um alinhamento de qualidade, um balanceamento de qualidade e para o seu carro não puxar. Aí você vai entregar tudo na mão do alinhador. Ele que vai ter que fazer o carro ficar 100%, sem puxar nem para a esquerda, nem para a direita. Agora, se você não tem condições de estar trocando os 4, só vou trocar 2 agora, Fabio. Tá, vai colocar 2? Vamos analisar. Olha, esses dois aqui dá para rodar 10 mil quilômetros. Pessoal, vamos facilitar então. Tem um pouco de borracha nesse pneu. Vamos facilitar a vida do nosso alinhador. Vamos colocar esses dois que com 10 mil mais ou menos você vai trocar. Vamos pegar esses dois pneus e vamos montar na traseira. Vamos pegar os dois novos e vamos montar na dianteira. Ah, Fabio, mas não pode estourar os outros dois? Pessoal, um pneu que dá para rodar 10 mil, ele tem o mesmo risco, ou praticamente o mesmo risco, de estar estourando que os dois novos. É lógico, novo, a qualidade é outra, o tempo de durabilidade é outra. Mas assim, pessoal, vamos facilitar também a vida. Ah, Fabio, olha, eu vou trocar daqui 3 semanas, um mês, o pneu dá para rodar 5 mil, tá quase no arame. O que eu faço nesse caso? Pessoal, nesse caso você vai ter que seguir a orientação do nosso amigo lá, do engenheiro. Vamos colocar ele na frente então, pelo menos se ele já está perto do final de vida dele. Aí sim, aí eu concordo com o engenheiro. Vamos montar esse pneu na frente. Mesmo que você vai ter um desconforto ali, mas pelo menos o alinhamento do seu carro você já sabe que não vai ficar bom, vai ficar puxando. O alinhador ele vai acertar a convergência, que é essa abertura convergente e divergente, ele vai acertar as cambagens, tá? Que pode ser negativa ou positiva, e ele vai acertar o caster, que é a inclinação do pino mestre, que é ou para frente ou para trás, como se fosse o garfo da bicicleta lá, né? Essa é a medida de caster. Ele vai acertar essas 3 medidas, e aí, pessoal, não dá para cobrar muito nesse caso. Então, Fabio, resume para mim então. Eu quero que você faça um resumo bem rápido aí. Pessoal, é assim, nunca vai ter uma regra, nunca vai ser 2 novos na traseira, nunca vai ser 2 novos na dianteira. Isso depende de uma conversa com o profissional, o cara que está lá no dia a dia, o cara que conhece de alinhamento, o cara que conhece de balanceamento e o cara que também conhece de segurança, pessoal, porque quem está lá fazendo o serviço, ele não vai querer fazer qualquer coisa, mesmo porque é o nome dele, o nome da empresa dele que está em jogo, pessoal. Então, assim, vamos seguir a orientação também do profissional que está lá. Ah, Fabio, mas eu assisti lá naquele programa lá famoso que tem na televisão, o engenheiro falou para montar 2 novos na traseira. Pessoal,
aí cada um tem que ter um bom senso de, assim, ouvir os dois lados, né? Então aí vocês me perguntam, né? Fábio, e você, quando você trabalhava, o que você gostava de fazer? O que eu falei no vídeo inteiro, pessoal. A maioria das vezes eu montava os dois novos na dianteira, justamente para o cliente ter um alinhamento de qualidade. E é lógico, sempre tendo em vista que os dois pneus de trás ainda rodavam um tempo, né? Pelo menos 10 mil quilômetros. E eu vou aproveitar esse vídeo também, pessoal, para comentar com vocês sobre pneu, né? Eu também trabalhei aí numa fábrica de pneus aí, né? Provavelmente todo mundo conhece. E assim, quando você está dentro de uma fábrica que você conhece todo o processo, você sabe que é feito o melhor possível em termos de qualidade, porque é a segurança do cliente que está em jogo. Só que assim, pessoal, um pneu, ele é uma coisa tão frágil de se ver assim, quando a gente vê para poder estar fazendo certas coisas que muitas pessoas fazem, como por exemplo, fazer uma ressolagem em pneu de passeio, que assim hoje praticamente não tem mais, mas antigamente era feito. A ressolagem ela tem que ser feita em pneu de caminhão, pneu de passeio não se deve fazer. Fabio, e o pneu remold, o que você fala para mim? Pessoal, pneu remold é um pneuzinho feio, bem arrumado, vamos se dizer assim. É uma capa que é colocada em cima de uma carcaça que já teve sua vida útil. O pneu de passeio, ele não é feito para ressolagem, para uma vida após, como é feito o pneu de caminhão, né? Eu, em específico, já trabalhei com pneu de caminhão, então assim, sei, né? Trabalhava até, quando eu trabalhava no Auto Center, a gente até mandava alguns pneus para fazer ressolagem de caminhão. Falando em carro, pessoal, esquece, tá? Então só queria dar essa dica aí rapidinho, espero que assim tenha ajudado alguém que está pensando em trocar pneu aí, está na dúvida, e não sei se eu consegui ser bem objetivo, mas enfim, pessoal, converse sempre com o profissional de vocês, assim, não chegue com opinião pronta do engenheiro, que na verdade eu não estou aqui para falar mal de engenheiro, acho que engenheiro estuda muito, só que assim, ele não está no dia a dia ali, então tem algumas coisas que tem que ser ponderadas, né? Então assim, esse vídeo foi mais para tentar ajudar vocês aí quanto a essa dúvida que surgiu, que alguns amigos meus me perguntavam muito, né? Então eu falei, acho que é legal fazer um vídeo sobre isso aí. Legal, pessoal? Então eu peço aí para quem gostou do vídeo para tá me ajudando aí compartilhando o vídeo aí nas redes sociais, dar um joinha, se inscrever, para mim ter aquela motivação de continuar aí gravando vídeo para vocês. Tá joia, pessoal? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.